quis sair de uma análise muito técnica da questão, né, clínica até, para uma reflexão mais social, até do ponto de vista da casa espírita, né? Por isso que eu propus aquelas ideias que eu compartilhei com vocês, né? Que eu acho que também faz parte da reflexão da aproximação entre psicanálise e espiritismo, essa questão da comunicação, das posturas, dos temas que são trabalhados ou não nas casas espíritas, a abertura para o acolhimento, como é que as pessoas são acolhidas ou não nas casas espíritas, né? Então foi por isso que eu pensei um pouco nesse viés que eu passei para vocês. Muito bem. Então, assim, antes da gente começar, o pessoal já está entrando, acho que a gente já pode ir iniciando. Uhum. O nosso tema é saúde mental, espiritismo e cultura de paz. Estamos aqui com Lindenberg Castro, do coletivo Girassóis pelo Bem Comum, é isso? Isso, isso. Então, Lindenberg, queria que você se apresentasse e dissesse para nós um pouco do coletivo seu, Girassóis, aqui está nos acompanhando, saber um pouquinho como é. Tá ótimo. Bom, pessoal, boa noite, pessoal do Grupo Hermínio de Miranda entrando aqui também, sejam bem-vindos. Me chamo Lindenberg Castro, como eu comentei anteriormente, né, eu tenho aí um tempinho de um aprendizado no movimento espírita, mas esse aprendizado vem sendo ressignificado a partir dos coletivos progressistas, né? Um deles que eu faço parte é o Girassóis, e o trabalho dos Girassóis tem sido resgatar o estudo de Allan Kardec. Aliás, isso é uma característica dos próprios coletivos espíritas, coletivos progressistas, né? Que é algo curioso, porque o movimento espírita hegemônico se perdeu, como o Herculano Pires nos alerta, né? No igrejismo, no André Luizismo, no divaldismo e etc, etc. E os coletivos progressistas vêm resgatar o estudo mais aprofundado de Allan Kardec. Isso é um dos aspectos que mais me chamam a atenção. E a relação do estudo de Kardec, das obras de Kardec, com as temáticas sociais, com uma visão mais ampla para o mundo. E aí a gente poderia evocar até uma relação com Paulo Freire, né? Então não adianta você conhecer a epistemologia espírita sem um olhar para o mundo na perspectiva de transformá-lo. Então eu vejo isso como um incentivo a mais para todos nós no estudo e na atuação dentro do movimento espírita, né? Especificamente, eu faço um trabalho voltado para a saúde mental e espiritismo, além de trabalhar também outras temáticas sociais, né? Nesse momento agora a gente está ministrando um curso em parceria com o Ágora Espírita de Recife, na pessoa do Alexandre, em que a gente está trabalhando educação, espiritismo, gênero e sexualidade. Eu faço parte de um outro coletivo espírita chamado GEAVE, que é o Grupo de Espíritas em Apoio à Vida, formado por psicólogos, terapeutas e outras pessoas que têm interesse de trabalhar na prevenção do suicídio, né? Então a gente ministra formações para as casas espíritas a partir da metodologia dos Guardiões da Vida, né? E, além disso, eu colaboro com mais 2 casas espíritas de forma presencial, agora nem tanto, né, mas de forma presencial, atuando mais diretamente lá. E em uma delas, eu desenvolvo um projeto de escuta terapêutica, em que eu trabalho a perspectiva junguiana aliada ao espiritismo, né? Então, não é uma terapia espírita, que a gente sabe que não existe terapia espírita, mas utilizar elementos terapêuticos para fazer uma conversa, uma orientação, enfim, um acolhimento que se diferencia do atendimento fraterno tradicional, né? Então, de maneira geral, assim, é isso. E a minha formação, psicanálise, filosofia e pedagogia. Muito bem. Ótimo. Estamos em boas mãos. Que ótimo. Bom, essa live vai estar segunda-feira em diante no nosso canal do YouTube. Então, quem disse assim, salve a live, por favor, estará salva no nosso canal do YouTube. Então, nós vamos fazer ela durante 1 hora, que é o prazo que o Instagram nos dá. E, se necessário, a gente pode fazer mais um pouco, né, Lindeberg? Sim, tudo Você bem, está com o tranquilo. prazo contado.
Tranquilo. Ok. Não, estou com o tempo tranquilo. Ótimo. E as pessoas podem fazer os comentários e as perguntas, a gente vai se organizando aqui para ler. Ok? Você quer falar alguma coisa? Posso perguntar? Mulheres primeiro? Sim. Então, a gente tem visto que, principalmente nesse momento de pandemia, né, o número de suicídios tem aumentado muito. Uhum. E não tem sido diferente no meio espírita. Sim. E nem, tampouco, dentro do meio terapêutico. A que se deve isso? Começar logo por uma pergunta complexa, né? Mas assim, eu até compartilhei esses dias um estudo dessa semana da Organização Mundial de Saúde alertando para uma maior incidência de ansiedade, depressão e também do suicídio, né? Nós não temos ainda dados bem trabalhados a respeito disso, porque a notificação está difícil nesse período, mas existe uma perspectiva geral, inclusive com apoio de pesquisadores, psiquiatras, né, terapeutas, já sinalizando nesse aumento da incidência dos transtornos mentais nesse período, né, desembocando no suicídio. Tem sido um momento difícil em vários sentidos, não só para os espíritas, né, mas para a população mundial de maneira geral, porque nos coloca frente a frente com a nossa fragilidade no nível máximo, né? Nós costumamos viver com base em muitas certezas. Então a gente cria uma certa ilusão a partir de cenários que a gente vai montando para uma vida e que imagina que esses cenários não serão modificados ou muito dificilmente serão modificados, né? Com a questão da pandemia, a rotina mudou, a perspectiva de vida está sendo também atingida, né? Então, algumas certezas estão sendo questionadas aí pela situação pandêmica, né? A forma de viver, a forma de se relacionar. Eu tenho conversado com algumas pessoas que eu tenho atendido nesse período, que elas têm elas têm feito a seguinte reclamação: eu estou com muito tempo livre. E antes da pandemia, a reclamação era: eu não tenho tempo, né? Então, a gente claramente não sabe lidar com as diversas situações que ocorrem. Às vezes, a gente se utiliza da correria do dia a dia e da falta de tempo como uma justificativa, consciente ou inconsciente, para não realizar determinadas autoanálises, né? E agora, com mais tempo, a gente está tendo que ressignificar relações, ressignificar o uso desse tempo, construir uma rotina que agora ela não é mais dada de forma direta, mesmo para quem está em home office, essa rotina não é dada de forma completa, você tem que criá-la, né? E o que eu tenho recomendado de maneira geral, é que dentro dessa perspectiva de você poder criar, a gente sabe que nem todo mundo pode, porque tem as questões das injustiças sociais, das desigualdades sociais que estão também agravadas nesse período, né? Mas se você puder criar uma rotina agradável de aproveitamento do seu tempo, de não perder de vista como você está em relação a pensamentos, sentimentos, questões energéticas também, isso é fundamental para a gente poder encarar esse período de uma forma mais saudável. Agora, não é fácil, porque, por exemplo, não adianta a gente fazer uma reflexão unicamente sobre a qualidade das relações se às vezes você está com uma relação abusiva dentro de casa, né? Então, outra perspectiva que também tem crescido é a violência contra a mulher e o abuso e o assédio sexual a mulheres e crianças e adolescentes também, Crianças. né? Então, é muito complicado, né? Algumas receitas, digamos, mais terapêuticas não se adequam, né, a esses processos que são mais complexos e complicados, em que a pessoa não tem como sair da convivência ali do seu agressor, né? Então, o caminho que nos resta é tentar, dentro dessas dificuldades, sejam elas materiais, espirituais, relacionais, tentar buscar um equilíbrio a partir daquilo que a gente pode fazer por nós. Porque o que nós podemos fazer por nós, ninguém mais pode.
Então, é trabalhar os aspectos internos, procurando fortalecer pontos de equilíbrio. Se você puder criar uma rotina positiva, isso é extremamente necessário, incluindo projetos que você tinha deixado na gaveta, guardados. Eu sempre gosto de ressaltar a importância de ter uma atividade unicamente sua, que lhe ajude a criar também os sentidos e os significados frente à vida. Então, arte-terapia, a leitura, a escrita, né? Resgatar projetos pessoais, desenvolver novos projetos, enfim, estar conectado com aquilo que lhe dá satisfação em algum nível. Isso também vai criando mecanismos de proteção para esse período. E pegando esse gancho aí da questão do sentido da vida, você tem percebido que as pessoas têm consciência do sentido da vida? Então, eu acho que esse é um dos grandes desafios que nós temos enquanto seres humanos. É a construção de sentidos para a vida. Porque é incrível, assim, é impossível não falar das pessoas que a gente atende, né? Na verdade, não das pessoas, mas dos casos, né? Então, por exemplo, uma reclamação que eu escuto muito nos atendimentos é a pessoa que chega com um cenário que ela está precisando trabalhar, mas todo o cenário, na visão dela, foi criado por alguém. Ela não tem participação nenhuma dentro da criação daquela situação, né? E aí a gente vai trabalhando, eu gosto muito de trabalhar com perguntas, e aí a gente vai trabalhando para tentar chegar no cerne daquela situação a qual a pessoa se queixa, e principalmente trazendo a reflexão para qual é a contribuição que você tem diretamente para esse quadro que você está se queixando, né? Então, muitos processos automáticos, muitas situações de padrões de comportamento, de sentimento e de pensamento fazem com que a pessoa sequer perceba a parcela que ela tem na construção daquela situação a qual ela se queixa. Então, eu costumo dizer que o processo psicanalítico também é um processo de autoconhecimento. Aliás, tem que ser, né? O autoconhecimento, para que ele ocorra, inclusive também trazendo para o espiritismo, ele precisa ser feito de forma consciente. Se a gente se utilizar de expedientes, de deixar de lado algumas questões, não trabalhar aspectos da nossa personalidade que não são socialmente aceitos, né, que a gente poderia chamar de aspectos negativos, eu não gosto muito de usar esse termo, mas para todo mundo que está nos assistindo compreender, né? Aspectos que são negativos, mas aí você vai deixando de lado, não vai trabalhando, porque você quer ser aceito no grupo social, mas isso em algum momento pode causar um adoecimento psíquico através da depressão ou da ansiedade, né? E a relação disso está diretamente ligada com a teoria da sombra do Jung, né? Esses aspectos que a gente vai deixando ali escondidos, mas se eles não forem trabalhados de forma consciente, eles vão continuar reverberando. E podem, em algum momento, projetar-se de forma violenta, em forma de um adoecimento psicofísico, né? Então é preciso que a gente assuma essa responsabilidade de criar os sentidos a partir da gente, a partir da nossa essência. Eu sempre digo para as pessoas que isso não é egoísmo. Quando você assume essa perspectiva do eu, isso não é egoísmo. Você não pode pensar apenas em você, né? Mas trazer essa responsabilidade da construção de sentidos para além da responsabilização dos outros é fundamental para a gente enfrentar as dificuldades normais da vida, né? Eu queria registrar aqui o pessoal do Agro que chegou. Sejam bem-vindos também. Ele dizendo, nem conheci direito o meu amigo Lindenberg, é porque eu estou sem barba e cabelo raspado também. Você tava de boi, meu, eu acho. Novo visual, gente, é isso. Exatamente. Olha, eu achei muita ousadia você tirar a barba, Lindenberg. Eu não tiro a minha, não. Eu não dou conta. Olha, eu não me depois que eu tirei, eu não me reconheci. Eu não me reconheço sem barba mais. Eu queria falar o seguinte, você conhece a teoria da normose? Não. A normose, ela é a doença da normalidade.
é quando a gente Sim. faz Sim. coisas que podem acarretar uma doença, problemas, né, de várias ordens, mas que são considerados normais pela sociedade e as pessoas fazem sem pensar se aquilo faz bem ou não para elas. Sim. Então, eu acho que o sentido da vida ele passa também por eu analisar essa questão da normose. O quanto eu estou imersa nessa normose, se eu questiono os meus hábitos, os meus pensamentos, meus sentimentos, as minhas ações. Se eu tenho coerência com esse eixo, né? Para que eu tenha verdadeiramente uma saúde mental, emocional e também física. Sim. Não é isso? Sim. E faz para a gente um paralelo disso com os ensinamentos de Kardec. Eu quero só dar boa noite aqui ao meu amigo Fabiano, que também atua comigo no GEAV, que é o grupo que eu falei da prevenção do suicídio, né? Seja bem-vindo. Ele está aí me chamando de um apelido que ele criou, que é Berg Buda. Que é Berg Buda. A pessoa coloca isso em rede nacional, né? Mas tudo bem. Pois é, gente. Para quê, né, Lindenberg? Mirela, essa sua pergunta me remeteu até a um conceito que eu falei numa live mais cedo hoje, sobre uma ideia do Herculano. Quando o Herculano nos alerta que a gente vive na horizontalidade. E essa horizontalidade, ela passa a ser prejudicial quando qualquer ideia que seja vertical, ela pode ser rejeitada, porque dentro do padrão de normalidade, eu preciso ficar ali na horizontalidade, né? Em casos extremos, na visão do Herculano, isso o que pode acarretar? Quando um espírito superior reencarna entre nós, ele, logicamente, vai ter ideias mais verticais, muitas vezes ele é deixado de lado, é acusado até de crimes, como foi o caso de Jesus e também o caso de Sócrates, né? Então, eu sempre paro para pensar se esses padrões de normalidade, até que ponto eles representam realmente aqueles anseios que a gente tem, aquela ideia de perspectiva, de projeto de vida, de percepção de mundo, mas eu vejo ainda muitas situações em que a pessoa se acostuma a determinados sofrimentos porque eles estão dentro de um padrão de normalidade socialmente aceitos. Então, onde é que eu vejo isso com muita força? Relações conjugais. Né? Pessoas que fazem um atendimento terapêutico com vias a trabalhar alguma questão conjugal. Né? Muitas vezes o que ela quer seria resolver o seu problema conjugal na perspectiva que ela tem de resolução, né? Porque normalmente quem busca o processo terapêutico quer uma solução. Não consegue compreender que a terapia é um processo, né? E mesmo a vida dela é um processo. Então a terapia não é uma caixinha que você, agora eu vou trabalhar esse assunto para encontrar uma solução aqui como eu gostaria, né? Às vezes ela quer um processo que ajude com que ela resolva aquela questão, mas às vezes, e eu já fiz algumas vezes essa provocação, não estar mais na relação seria o melhor para ela. Porque aquela relação chegou no nível de fazer tão mal que ela já não consegue mais. Mas os contextos que envolvem a normalidade fazem com que ela queira insistir e permanecer. Aí vem filho, vem casa, vem patrimônio, vem todas essas questões que incidem na vontade dela, né? Essa questão, para mim, ela é fundamental do ponto de vista espírita e do ponto de vista da psicanálise. Porque se a gente viver sempre nesse padrão de normalidade, a gente não tem como mapear sequer os nossos padrões de sentimento e de pensamento. Então são danosos, porque a gente vai passar uma reencarnação reproduzindo, em boa parte, os padrões que a gente construiu até aqui. Quando, na verdade, o nosso grande objetivo é desconstruir esses padrões e construir novas possibilidades, novos hábitos, novos pensamentos. Algo que eu sempre faço uma relação também, e aí
falando especificamente do espiritismo, é até que ponto a pessoa se sente espírita e ela se reconhece como espírito. Para mim, são duas questões complementares, mas que uma é mais essencial, que é a gente se reconhecer como espírito. Reconhecer-se como espírito tem que causar um impacto na vida da pessoa. Se não houver esse impacto, significa que essa ideia ainda é muito vaga ou é não palpável, né? Talvez seja até meio mística para algumas pessoas, né? Mas a realidade espiritual, ela tem que atingir aos nossos apegos, ela tem que ela tem que atingir em cheio as nossas feridas narcísicas, tem que atingir na nossa perspectiva de mundo. Se isso não for feito, então eu ainda permaneço apenas como espírita e não como espírito, né? Não como reconhecimento de que sou espírito. Então as duas coisas precisam trabalhar de forma muito próxima, na minha percepção. Né? Caso contrário, a gente pode ser espírita, fazer todo o trabalho que a gente faz na casa espírita, trabalho muitas vezes muito bem feito, mas que tem pouca consequência no dia a dia da pessoa. E aí é um problema. Pode ser um problema. É porque não tem uma mudança, às vezes, significativa, né? Nesse comportamento, nesse pensamento, né? É uma coisa assim mais maquiada. Isso. O que o paciente faz muito é entregar na mão do terapeuta a responsabilidade da mudança na sua vida, mas ele não quer mudar nada, mas ele quer resultados diferentes. Isso não é possível, né? Isso é a primeira coisa que a gente fala para o cliente que não é possível. Então, isso dentro do espiritismo é a mesma coisa. A gente ficar só indo assistir palestra, a gente tomar passe, a gente fazer a sopa no fim de semana, não resolve. Exato. Né? A gente vai sair desse planeta do mesmo jeito que a gente entrou. A gente precisa realmente fazer uma autoavaliação, né? Buscar de fato olhar as nossas sombras, né? A gente precisa acolher elas e não fingir que elas não existem, porque o que a gente tem percebido, e eu também percebo isso muito dentro do consultório, não só no meio espírita, de um modo geral, é que as pessoas querem parecer boas. Isso. Parecer que estão em paz, parecer que são felizes, mas não são de verdade. Então, é o uso dessa máscara diária que eu vejo que faz com que a angústia, a depressão, ela se intensifique. Né? Exato. Então, é ser verdadeiro, né? Isso. Consigo mesmo, a princípio. A frustração acumulada ao longo da vida, porque obviamente o mundo não vai se adequar a quem eu quero que o mundo seja, né? Essa frustração ela vai sendo maturada. E aí, às vezes, a pessoa não entende que ela caiu num processo de adoecimento psíquico por uma questão relativamente simples. Mas era o ponto que faltava, muitas vezes, era o gatilho que faltava para despertar o adoecimento, né? Tem um psiquiatra cearense que eu admiro muito o trabalho dele, e ele desencarnou há 2 semanas, né, já saudoso Francisco Cajazeiras, que ele tem um livro chamado Depressão, Doença da Alma, em que ele faz essa junção, essa aproximação entre as perspectivas psicológicas e espirituais, né? E ele resgata uma ideia que a gente encontra numa psicanalista chamada Júlia Kristeva, sobre a perspectiva do não perdão, por exemplo. As pessoas que passam a vida inteira acumulando rancor e acumulando queixas dos outros, né? Elas não conseguem ressignificar essa perspectiva sobre os outros e sempre tem alguém que elas estão culpando ou jogando uma responsabilidade, né? A porta para a depressão, enquanto continuar essa perspectiva de frustração sendo retroalimentada, essa porta vai continuar aberta. E aí, um determinado acontecimento na vida da pessoa pode ser o que faltava para que o processo depressivo se instalasse completamente, né? Eu sempre gosto de destacar também que a depressão ela é uma doença mórbida, ela atua no campo da morbidez. Ela começa na frustração e vai se acercando da pessoa, querendo que a pessoa
pare de movimentar-se, pare de relacionar-se, pare de fazer o que ela gosta. Quanto mais enclausurada a pessoa estiver, melhor. E isso muitas vezes é potencializado pela sensação de frustração que a pessoa tem. Aliás, na teoria da sombra, né, a frustração é o que faz liberar a sombra. E aí essa projeção, ela vem muitas vezes de forma violenta. Aquelas pessoas que têm rompantes de violência e ninguém entende o que aconteceu, né? Aquilo não é por acaso. Estava tudo sendo maturado ali, muitas vezes de forma inconsciente. Mas, às vezes, a pessoa sabe que ela precisa trabalhar alguns elementos, mas ela escolhe não trabalhar. Eu costumo dizer que a gente tem que conversar com a nossa sombra, porque a gente tira a perspectiva da surpresa dela e mostra para ela que a gente está consciente do que está acontecendo. Claro que nem tudo a gente está consciente, na verdade a maior parte, mas há diversos elementos que a gente consegue mapear, né? A sombra, quando eu falo sobre ela, parece que eu estou falando de uma outra pessoa, mas eu sempre dou esse exemplo para as pessoas que eu converso e atendo, para que ela entenda a gravidade do que é a sombra. Então, encare a sombra como uma pessoa que você pode conversar e meio que desmascará-la, né? Tirar o elemento da surpresa ali que ela pode exercer sobre você, né? Queria contribuir, o papo está tão bom, gente, queria ficar só calado e escutando, né? Mas, enfim, eu queria primeiro trazer minha experiência pessoal. Mirella é minha esposa, terapeuta, né? Não minha terapeuta, né? E eu poderia ser somente espírita e buscar a solução dos meus problemas por meio do espiritismo. Sou espírita desde a adolescência. Mas estar com ela me fez olhar que preciso buscar a saúde mental, a saúde do ser, de várias formas. E, inclusive, pela psicanálise, psicoterapia e etc. Isso é extremamente saudável para o ser. A gente não ficar preso só no sistema religioso, seja qual ele for, achando que todas as respostas para o meu bem-estar estão ali. Eu acho isso limitante. Talvez a pessoa só vai conseguir essa consciência na hora que ela sair disso, descobrir que existem outras possibilidades de olhar para si mesmo e ressignificar o mundo e a si. E aí, se for o caso, volta para onde estava, que você vai estar numa situação melhor, inserido de uma outra forma. Então, eu conheço a psicanálise como paciente, né? Durante mais de um ano eu fiz terapia com psicanalista, foi muito bom. Então, eu recomendo para quem está nos ouvindo, nos assistindo, busquem um psicólogo, psicanalista e por aí vai. Para os homens têm muita dificuldade de buscar ajuda. Como é difícil, meu Deus, um homem adulto falar assim, eu preciso de olhar para isso. Eles acham que é só se você for no psicólogo psicanalista é porque você está doente. Isso. Gente, normal ninguém é. De perto, todo mundo é meio doido. E que bom que é assim. Fica parecendo que está tudo bem sempre é muito pesado. Então, eu primeiro trazer essa sugestão. Busquem, gente, conheçam, vão atrás. É sempre bom olhar para tudo isso. E é muito pesado você querer ser o super-homem, dar conta de tudo. Sim. Eu digo homem, ser humano, né? E achar que eu tenho que parecer que estou bem, que não tenho devidos nenhum problema. Isso no meio religioso, meio espírita, então é mais difícil ainda. E as pessoas cobram uns dos outros que estejam bem. Senão você está obsediado, aí você tem que ir tratamento espiritual, né? Isso. Qualquer coisa você não está bem. Gente, bem, o que é estar bem, né? Tudo é um processo, como você disse. E se você está no processo, que bom. Exato. Sobre essa questão que você comentou da saúde mental, do cuidado, né, com a saúde mental, eu queria destacar que na perspectiva da Organização Mundial de Saúde, a gente tem que investir cada vez mais no que ela chama de letramento em saúde mental, que é levar informação para o máximo possível de pessoas, né? O trabalho que a gente faz no GEAV e que eu faço também individualmente com palestras e cursos,
A minha intenção é levar o máximo possível de informações de prevenção para as pessoas, para ajudar nessa perspectiva de letramento. Sobre a questão dos homens, eu queria destacar que existe um recorte de gênero muito sério nas perspectivas de depressão e suicídio. No Brasil, 79% dos suicídios são cometidos por homens. E aí, essa construção da masculinidade, como ela está posta, ela é muito prejudicial para a saúde mental. Por conta dessa ideia de que, não, eu sou homem, então eu tenho que ser forte, eu tenho que ser estável, eu tenho que... Uma série de eu tenho, né? Quando, na verdade, você é um ser humano. Você é um espírito reencarnado, né? Como espírito reencarnado, você tem as suas experiências anteriores e as tendências que continuam incidindo ali sobre você, né? Então, a gente encontra, assim, é incrível. Atendimento com homem e atendimento com mulher é muito diferente. O homem, ele começa a fazer uma volta gigantesca para ele trabalhar o que ele efetivamente gostaria de trabalhar. Mesmo ele conversando com outro homem. Porque, em tese, um homem conversando com outro homem, ele se abre mais. Mas isso na psicoterapia, pelo menos comigo, não acontece. Então, eu lembro de, antes da pandemia, eu estava atendendo a um rapaz que ele... na terceira conversa, a gente já estava na terceira conversa, e ele ainda não tinha conversado, não tinha compartilhado efetivamente o que é que ele gostaria de trabalhar. Então ele ficava conversando coisas da vida dele, do casamento, né? Isso é muito comum, eles não vão no cerne da questão de jeito nenhum. Ou senão eles chegam lá falando assim, olha, quem me mandou aqui foi minha esposa, eu não tenho nada para falar com você. Exatamente. E aí, na terceira conversa, eu esperei ele conversar bastante sobre o que ele queria, e no final eu lancei um desafio para ele. Eu disse assim, olha, eu quero saber quando é que você vai me contar o que você quer contar efetivamente, mas você não tem coragem. A partir da quarta conversa, aí pronto. Eu acho que ele se sentiu mais à vontade e conseguiu trabalhar a temática que ele queria. Mas eu acho que se eu não tivesse falado isso, iria ficar durante várias mais conversas, pouco. maturando ali, tentando criar coragem de trabalhar a questão que ele queria efetivamente, né? Então, só esse comentário que eu queria fazer sobre o que o Fábio falou, do recorte de gênero que existe, e é muito sério. E os camaradas que estão nos assistindo precisam entender que saúde mental é uma condição importante para a vida. Sem saúde mental, você não tem nem saúde física. 14% das pessoas que têm depressão desenvolvem problemas cardíacos. Pessoas com ansiedade são mais propensas a desenvolverem problemas estomacais, insônia, né? Então é uma coisa que não é somente no campo da saúde mental. Chega também na saúde do corpo, né? É a psicossomática, né? Isso. Exato. A gente acha que ainda tem mais uns minutinhos antes de encerrar essa primeira parte. Deixa eu ler algumas coisas que o pessoal colocou. Alguém comentou, não me lembro quem foi, que Sócrates disse que sobre o perigo de uma vida, do vazio de uma vida ocupada demais. Se não me engano é isso. Exato. Estava falando sobre esse momento de pandemia e algumas pessoas dizendo que estão sabendo o que fazer do tempo. Eu, pelo menos, nunca consertei tanta coisa na minha casa nesse tempo. Eu estou adorando. Você tem que aproveitar, dar um sentido para a vida, sair consertando tudo. Eu sei que cada situação é uma, óbvio, né? Mas o importante é a gente aproveitar bem o tempo. Seja de uma forma prática, seja de uma forma também de olhar para a gente. Seja para conversar com alguém, mas isso ajuda a gente a manter esse equilíbrio, né? Sim, sim, com certeza. O Fabiano falou assim, podemos afirmar que Kardec, por conviver com a pedagogia heurística de Pestalozzi, trouxe essa visão para o espiritismo, a autodescoberta? Claro, com certeza. Como um bom discípulo de Pestalozzi, Kardec atuou, antes de conhecer o espiritismo, de forma muito presente na educação pública francesa. Inclusive, foi um dos primeiros a apresentar propostas de universalização da educação pública na França, né?
E a perspectiva dele pedagógica, com certeza, sofreu a influência do Pestalozzi. A gente encontra, inclusive, essas influências na própria forma como o Espiritismo foi organizado, que não por acaso, a partir daí, surgiu também a pedagogia espírita, né? Quando Herculano Pires, Dora Encontre e outros pesquisadores resgatam esse aspecto pedagógico da doutrina, todos os aspectos da pedagogia pestalozziana estão lá. A começar pelo amor, pela autonomia, né? Está tudo presente lá, de forma disseminada no conhecimento espírita. Se vocês me permitem, tem um comentário que eu queria fazer, que tem uma pergunta aqui, que eu penso que a gente não poderia deixar passar. Que a Ângela diz o seguinte. Eu ia ler agora. Ótimo. No jornalismo, aprendemos a não dar destaque às notícias que envolvem suicídio. E aí, se deixa de falar de todas essas questões que envolvem suicídio. É melhor mesmo? Então, até entre os terapeutas isso divide opiniões. Então eu vou compartilhar a minha opinião com vocês, mas não é no sentido de criar aqui nenhuma verdade universal, nada disso. Essa mística de não se falar sobre suicídio, ela ainda é uma herança dos séculos XIX e XX, certo? Na psicanálise tem um conceito chamado efeito Werther, que seria o suicídio por contágio, né? Quando você fala sobre isso, você pode contaminar algumas pessoas e elas podem se sentir incentivadas a cometer um suicídio. Mas a partir da obra do Goethe, né? Isso, perfeito. Isso surgiu a partir de uma obra de Goethe, no século XIX, mas foi já ressignificada ao longo do século XX, né? Então, hoje, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde tem diversas cartilhas que ela criou para algumas profissões abordarem a temática do suicídio e da depressão. Então, tem cartilhas para jornalistas, para professores, para profissionais de saúde, para terapeutas, né? De maneira geral, a orientação você pode pautar essas questões de forma aberta, desde que com responsabilidade e sabendo como conduzir a fala, né? Como conduzir o debate. A questão do sensacionalismo precisa ser evitado, da romantização precisa ser evitado, né? Inclusive, agora recentemente, no suicídio do Flávio, né? Do ator Flávio Miliaccio, eu vi muita perspectiva romântica ali presente, né? Deixou uma carta e vamos divulgar e etc. É preciso ter muito cuidado com isso, porque aí, quando a gente romantiza, pode efetivamente parecer uma saída viável para alguma pessoa que já esteja em sofrimento, né? Então é preciso ter cuidado. Eu sou a favor de que a gente fale seguindo essas recomendações de acolhimento e de cautela que a OMS nos faz. Gente, eu vi uma mensagem... As fake news do além têm tomado conta desse período agora da pandemia, né? Então a gente recebe no WhatsApp assim, uma quantidade absurda de mensagens. A que eu achei mais absurda dizia que a pandemia era uma punição das leis divinas frente às taxas altíssimas de suicídio que o mundo tem por ano. Imagina uma pessoa que está com depressão ou já no processo de ideação suicida, está lá no seu WhatsApp e recebe uma mensagem como essa e começa a ler. Como é que essa pessoa ou vai os se sentir? familiares que perderam alguém, né? Exato. Os familiares, os próprios espíritos desencarnados, tendo acesso a essa mensagem, como é que eles não vão se sentir ainda piores, né? Do que já estavam enquanto estavam aqui encarnados. Então, é de uma irresponsabilidade tão grande. Primeiro, se essa mensagem realmente veio do plano espiritual. Segundo, divulgar isso como se fosse algo corriqueiro, algo que vai ajudar as pessoas. Na verdade, não ajuda, né? Então, esse era o destaque que eu queria falar sobre essa pergunta da Ângela. É porque tem um status da mensagem que vem do além, ela é digna de ser publicada. Uhum. Eu acho que ela tem que ser tratada como uma mensagem como de alguém encarnado. Isso. Tem que passar por um crivo lógico e ver se isso vai mais ajudar do que atrapalhar. Isso. Eu acho que é isso que os espíritas precisam aprender a fazer. Isso, perfeito.
Isso mesmo. A Joyce, ela cita aqui uma ponderação do Jung que fala: o melhor trabalho político, social e espiritual que podemos fazer é parar de projetar nossas sombras nos outros. O que você pode falar sobre isso? A gente passa a vida inteira fazendo isso, né? De uma forma consciente ou inconsciente, a gente faz isso. Qual é o grande risco que eu vejo dessa projeção da sombra quando ela atinge o meio social? Eu vou trazer para o debate o Adorno a partir do texto Educação após Auschwitz. Quando ele faz uma análise filosófica do que aconteceu a partir do Holocausto, mas ele também faz uma análise psicanalítica, que ele também estudava psicanálise. Qual é o risco de uma projeção da sombra que sai do indivíduo e encontra ressonância nos contextos sociais? A gente ter uma projeção em larga escala que justifica processos de dominação e sistemas de opressão. Né? Então, a reflexão que o Adorno nos traz é que essa sombra projetada com muito mais força no meio da sociedade alemã, ela foi sendo gestada ao ponto de a morte ser algo corriqueiro, ao ponto de a tortura ser algo simples. Pessoas comuns que, do ponto de vista ético, não causavam suspeita nenhum de serem pessoas perversas, com o advento do Holocausto, passaram a manifestar essas compulsões de forma aceitável. Né? Então, o grande risco que eu vejo dessa projeção da sombra no meio social é quando ela encontra ressonância. Isso se justifica nos meios de opressão, isso acontece com partido político, com esporte, com qualquer perspectiva onde essa sombra encontre ressonância e possa justificar processos de exceção. Né? Então, Isso essa é a seria o que reflexão. está acontecendo no Brasil hoje? Sim, com certeza, com certeza. Acontece hoje no Brasil a mesma questão que aconteceu na Alemanha antes do nazismo, antes do Holocausto. Né? Quando você vê a descrição da sociedade alemã, alguns anos antes do Hitler chegar ao poder, parece que você está lendo a história recente do Brasil. Né? Então essas sombras foram se juntando, né? Foram se projetando de forma a se apoiarem, até fazer os elementos que constituem o fascismo, que um deles vamos eleger quem é o nosso inimigo social. E a partir disso vamos atuar diretamente contra esse inimigo, e tudo que nós fizermos tem justificativa no combate a esse inimigo comum. Exatamente. E um ultranacionalismo, né? E, enfim, realmente é muito preocupante o que a gente está vivenciando hoje. Sim. Por isso que a gente, no nosso debate de ontem, né, dos espíritas progressistas, a gente lançou a emergência de se dizer não a essa conduta fascista, né? E pode ser inconsciente. A pessoa pode agir dessa forma achando que ela está salvando o país e o planeta de forças malignas, de algo terrível. Então ela está a serviço de algo melhor, de um bem maior. Sim. O que fica mais difícil ainda é esse diálogo, né? O fascista, E o que eu posso fazer para ir contra isso, Lindenberg? Sim. Eu queria comentar que o fascista, ele se reconhece como antifascista, né? Então, ele se reconhece como aquela pessoa que está a serviço de um bem maior, de uma ideia maior, então tudo que ele fizer será justificado. E aí isso tem complicações. Eu queria ler esse comentário aqui da Vânia, né, do Eichmann, o julgamento de Eichmann, né? Em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal. Exatamente. A surpresa da Hannah frente ao julgamento do Eichmann diz muito sobre isso, em como o mal e as perspectivas perversas são naturalizadas. Né? O Adorno, trazendo novamente Adorno para o debate, ele trabalha nesse texto uma perspectiva de que a primeira frase do texto,
cabe à educação evitar que Auschwitz se repita. E é curioso porque ele mesmo diz, olha, eu não vou trabalhar aqui nenhuma teoria pedagógica, eu não vou dizer como é que os sistemas de educação têm que trabalhar. Mas os sistemas de educação têm que estar comprometidos com uma noção ampla de civilização para além dos projetos educacionais que são das políticas comuns, né? E isso foi feito no Brasil durante muitos anos, a partir da Política Nacional de Educação e Direitos Humanos, que hoje ela foi esvaziada, nós ainda temos um documento que orienta, mas ela não tem nenhuma ação voltada para o desenvolvimento de uma consciência ampla, que trabalhe o respeito, a diversidade, a comunicação não violenta, o respeito étnico, o respeito de gênero. Isso tudo foi desmontado. E isso não é também por acaso. Quanto mais esvaziada estiver a sociedade dessas reflexões, melhor vai ser para as ideias fascistas se instalarem. Que aí você não tem um contraponto. Você não vai ter o contraponto ali para fazer essa outra reflexão. O que aumenta a responsabilidade nossa dos coletivos progressistas. Porque se tem uma pessoa que se diz espírita e que apoia um discurso de ódio, ela está pautada em alguma reflexão que ela considera válida. Então a gente tem que ser o contraponto, de trazer a reflexão oposta e oferecer, né? A gente não vai... Nosso papel não é convencer a pessoa, até porque, do ponto de vista psicanalítico, isso nem é tão possível, né? Depende muito da pessoa. Mas o nosso papel é de sermos mesmo essa outra voz que vai trazer elementos para questionar isso que está posto aí como algo normal. Então, é normal um representante máximo de um país dizer e daí para mortes? Não é. Isso é banalizar, é tornar a morte algo tão corriqueiro, tão sem importância, que esvazia o próprio sentido da ética, o próprio sentido da existência, né? Então, o nosso papel é também colaborar com esse debate. Vamos fazer então nossa parada agora, para a gente não ser cortado no meio, né? Então a gente vai encerrar essa live aqui agora e a gente já recomeça para a segunda parte. Então todo mundo aguarda um pouquinho e já entra logo a seguir, tá? Tranquilo, tá ótimo. Então, vamos lá.